3. Um festival de asneiras. Na mesma linha de conduta preconceituosa se encontra o livro Não Erre Mais, de Luiz Antônio Sacconi. A edição que tenho é a 23ª, de 1998, o que mostra o amplo sucesso da obra, um verdadeiro best-seller. Trata-se, contudo, de um prato cheio, 420 páginas, para quem desejar ver, em letra impressa, a perpetuação de todos os preconceitos que examinamos na primeira parte deste livro. Quais são os problemas de Não Erre Mais? Para começar, o livro não tem o mais remoto critério de organização. Os supostos erros são encadeados caoticamente um após o outro, sem nenhuma distribuição baseada em tipos de erros ortográficos, fonéticos, sintáticos, morfológicos, nem na mais elementar ordem alfabética de assunto. Em seguida, tenta ensinar coisas perfeitamente inúteis, como a pronúncia correta do nome inglês do modelo de um carro que, por sinal, já deixou de ser fabricado, Monza Classic SI, e também das siglas FNM e DKW, igualmente extintas. A grafia correta do apelido da apresentadora de televisão Xuxa, que, segundo ele, deveria se escrever CHUCHA Xuxa, ou a conjugação do verbo apropinquar-se, que ninguém em sã consciência usa no Brasil, a menos que queira provocar risos ou passar por pedante. Além disso, corrige erros cometidos por uma única pessoa em determinada ocasião, em determinado momento, que não tem, portanto, a frequência de uma regra variável, o que os prescritivistas chamam de erro comum, mas lapsos cometidos por alguém, o que não justifica sua inclusão num livro desse tipo. Mas o pior de tudo é a enxurrada de expressões preconceituosas que inundam o livro de ponta a ponta. Apesar de Sacconi atribuí-las à sua índole espirituosa e dizer que isso nada tem que ver com desprezo ou menosprezo aos ignorantes, ou uso mesmo do termo ignorantes, já constitui um sinal desse desprezo ou menosprezo, porque, lendo o livro, o leitor descobre que todos os brasileiros, com exceção do autor, são ignorantes no que diz respeito à língua. A cada página surge uma invectiva contra uma entidade amorfa e indefinida chamada povo, contra os jornalistas em bloco, contra os autores de dicionários, contra a Academia Brasileira de Letras, contra escritores clássicos, contra outros gramáticos, contra especialistas nas mais diversas ciências e técnicas. Fica claro, então, que a norma culta é uma flor única que só germina no jardim da casa dele. Afinal, se todos os mapas e livros de geografia trazem a forma Antártida, que autoridade tem Sacconi para dizer que isso é lamentável e que a forma certa é Antártica? Vamos examinar apenas as primeiras 100 páginas de Não Erre Mais. Ir além disso seria maltratar demais o estômago do leitor. Nelas aparecem 12 palavras derivadas de asno, asinino, asneira, asnice, para se referir àqueles mesmos ignorantes mencionados no texto de abertura do livro.
Sendo ao todo 420 páginas, podemos imaginar quantas mais não aparecerão. Língua de Jacu é outra das expressões favoritas dele. Sacone se revela desse modo um discípulo fiel e imitador perfeito de Cândido de Figueiredo, que em O que se não deve dizer, de 1903, declara: em geral, os espíritos fortes na asneira julgam microscópicas as questões de letras e até as questões de palavras. Volume 1, página 17. Os jornalistas são o alvo preferido das tiradas preconceituosas do autor de Não Erre Mais. Essa mesma imprensa, para não fugir à sua regra maior, que é ignorar a coerência, põe os pés pelas mãos. Página 30. Essa gente que escreve em jornais é uma gracinha. Página 40. Alguns de nossos jornais e jornalistas se tornaram um problema a mais para todos os professores de português. Até quando? Página 45. Excrescências comuns na boca e na pena de certos jornalistas versados em esporte. Página 52. Há jornalistas que, de fato, inventam a toda a hora, aprontam com todo o mundo. Página 54. Os jornalistas usam o aumento do funcionalismo, o aumento da gasolina, o aumento da carne, é o mais puro aumento da incompetência. Página 68. Os brasileiros, por exemplo, vivem mal e parcamente num país onde os jornalistas escrevem muito mal e parcamente. Página 77. Para quem não sabe, redação de jornal é um lugar aonde só deveria ir gente que conhecesse um pouquinho a língua, só um pouquinho. Página 78. Essa gente ainda vai um dia inventar uma nova língua, inteligível só para si mesmos. Página 82. Não vamos aumentar o diapasão de críticas que temos feito a alguns jornalistas. Página 86. A qualidade de nossos jornais piora. É preciso acrescentar ainda mais. Página 94. Não bastasse esse ataque aos jornalistas, Sacone não hesita em ofender preconceituosamente outros segmentos sociais. Para ele, a regência namorar com é coisa de italianos. Página 7. Para ele, a forma peãozada só pode existir na fala, pois o correto na escrita é peonada, e aconselha os peões a que tenham o bom senso de trocar essa forma pela outra quando escrevem, se é que escrevem. Página 8. Mostrando que, na sua opinião, todo peão é necessariamente analfabeto. O mesmo acontece em relação aos erros supostamente cometidos por caminhoneiros. Caminhoneiros, contudo, incansáveis trabalhadores, merecem todo o perdão deste mundo. Página 21. Seu ideário político também fica manifesto em declarações do tipo: hoje em dia existem pessoas que fazem curso superior em greves, formam-se no assunto e mostram-se tão competentes no ofício que decidem em nome de toda a classe que representam, pela continuidade da greve.
página 10. Recentemente, todavia, um comentarista de futebol, membro do PT corintiano, resolveu dizer no ar mais asneiras do que comumente diz sobre aquilo que diz entender. Futebol, página 13. Há declarações preconceituosas para quase todos os segmentos da sociedade. Costumo dizer que o algarismo romano é como vizinho. Devemos evitá-lo tanto quanto possível. Página 65. Leu-se, porém, num jornal: Martins é quase um octogenário. Certamente, quem escreveu isso estaria bem para lá disso. Página 68. São os dicionários que já passam dos 700 anos, senão a obra, o seu autor. Página 68. Na Bahia, porém, na sempre formidável Bahia, as pessoas se acordam. O mais interessante é que se acordam e vão direto à praia. Página 73. Zaccone aceita a crença primitiva e ingênua de que a palavra e o objeto a que ela se refere são uma e a mesma coisa. Se a forma da palavra está errada, o objeto não existe. Falando do nome Antártida, página 15, ele diz: eis aí uma região do globo que em verdade não existe. Ao comentar o deslize de um repórter de televisão que pronunciou Íbero em lugar de Ibero, ao referir-se a um festival de rock, Zaccone afirma: esse festival, garantimos, não existiu. E ao condenar o uso do artigo a diante do nome da cidade de Franca, conforme tradição antiga entre os lá nascidos, na frase moro na Franca, ele rebate: não mora. Numa atitude totalmente oposta à de um cientista da linguagem, cuja tarefa principal seria a descrição dos fatos da língua, ou a de um professor que se esforçaria em justificar com explicações razoáveis a preferência por esta ou aquela forma de uso da língua. Ele, após decretar o que é certo ou errado, reafirma nosso mito número 3. Não perca nenhum tempo em perguntar por quê, caro leitor. Basta não esquecer que estamos estudando a língua portuguesa, com certeza. Página 14. Ou seja, a língua portuguesa é difícil e cheia de mistérios inexplicáveis, como reza a mitologia do preconceito linguístico.